Bem-vindos mais uma vez a um vídeo da oficina dos baixinhos. Desta vez vamos abrir e montar o Camp Nou do Futebol Clube de Barcelona. Acho que não sei como é que se pronuncia, não sou grande entendido de futebol, mas pronto, eu sei que em inglês é muito conhecido por No Camp, o campo não. É um conjunto 18 mais, 10.284 o número, e tem 5.509 peças. Acho que é o maior conjunto que vou montar, que já montei aqui no canal de YouTube. Este conjunto eu já o recebi há algum tempo, ou seja, eu só estou a liberar este conjunto, estou a publicar este conjunto a 1 de setembro, que é o dia em que ele vai ficar disponível, mas eu já o recebi há algum tempo. No entanto, eu não tenho grandes informações sobre ele. Já apareceram algumas imagens de leak, tanto do conjunto como também da oferta com o conjunto, que também já vou publicar no YouTube. E não tenho grandes informações. E também vou ser sincero, eu não sou grande aficionado de futebol, já gostei de futebol, mas nunca ao ponto de ver os clubes estrangeiros. Segui um clube português e pouco mais, e também pratiquei futebol quando era mais novo. No entanto, atualmente não percebo mesmo nada de futebol, não sigo o mundo de futebol. O receber este conjunto tem duas coisas. Pronto, vou construir algo que não é propriamente a minha praia. No entanto, estou muito curioso quanto às técnicas, porque a parte das bancadas, isto tem uma curva relativamente suave. Estou muito curioso como é que a Lego fez essa parte, obedecendo às regras que são muito mais rígidas do que quando nós, AFALs, fazemos qualquer coisa. Isto aqui, eu faria isto de uma forma até relativamente simples, mas duvido que fosse reproduzido num set, já que iria ficar relativamente frágil. Vamos ver então o conteúdo deste conjunto. Isto deve ter uma caixa interior. Exato. Eu já me estou a assustar, porque eu tenho pouco tempo para fazer este vídeo, editá-lo e tê-lo pronto no dia 1. Temos aqui o 24. Estas aqui deve ter as primeiras. Assustei-me ainda um bocadinho mais. 29 passos. Pronto, agora deito as mãos à cabeça. 32. Temos aqui as tiles impressas com o campo de futebol, que, se não me engano, eu não construí. Acho que são iguais ou muito parecidas com os do conjunto do Old Trafford. Temos dois grandes livros e uma folha de autocolante. O livro 1 tem 312 páginas. Temos então aqui algumas informações sobre o estádio. Temos aqui também a história do clube. Imensas páginas. Agora do designer. Muitas mais páginas do que habitual. E temos aqui o livro 2, que anda próximo das 300 páginas. E vamos aqui ver exatamente 32 fases. Vai demorar algum tempo a fazer. Também é interessante é que também tem em catalão. E tem aqui algumas palavras em catalão. Já li alguns comentários se isto aqui não é
tendo em conta o panorama político espanhol atual, esta posição alego fazer o Camp Nou, prevejo que o campo do Madrid, do Real Madrid, irá sair em breve, não é? Porque ficar só de um lado da contenda poderá ser alguma coisa assim um bocado problemático. Também já li alguns comentários interessantes que fizeram aqui o campo, uma cidade como Barcelona, que tem imensos edifícios interessantes, como a Sagrada Família e alguns outros edifícios do Gaudí, ter feito o campo, o que eu pessoalmente não acho tão interessante como outros edifícios que existem em Barcelona. Vamos agora, já sabem, vamos fazer isto fase a fase, isto vai demorar imenso tempo, este provavelmente vai ser o vídeo mais longo que vou fazer, portanto eu vou tentar retrair muito nos comentários, tanto das peças como das partes que vou construindo, e já sabem, eu vou deixar um review em texto no blog, e no fim ver se consigo, duvido que vá conseguir, fazer imagens de 360 do modelo. Vamos então para abrir as primeiras saquetas. Nesta primeira saqueta o destaque vai para a quantidade generosa destas peças, que dão imenso jeito, são 8 se não me engano. Depois temos muitas peças pretas, mas eu tenho que falar nestas tiles, neste verde mais clarinho e claro, nas peças gravadas do campo de futebol, que somente não me deu assim grande jeito. Vamos então começar com a construção. Temos então aqui o campo de futebol, propriamente dito, uma estrutura relativamente simples, aliás até fiquei admirado por não ter usado a técnica, apesar de termos aqui esta parte. As bandeiras não são, desculpem, as balizas não são propriamente novidade, já que apareceram também no Old Trafford, mas fica sempre engraçado. E claro, aqui, como é que começa a ser hábito neste tipo de conjuntos, uma chamada de atenção, curiosidades em pequeno. Vamos então passar já rapidamente para a segunda fase. Nesta segunda fase temos algumas peças interessantes, principalmente uma boa quantidade destas peças e que vão aparecer mais vezes noutras fases. Temos também uma boa quantidade destas, que já tinha aparecido na fase anterior, tile 2x6, tile 2x4 e estas 6x6, que isto é muito bom. Engraçado, eu confesso que não tenciono deixar este conjunto montado durante muito tempo. Vai ficarem durante algum tempo exposto aqui no meu local de trabalho, mas depois é para desfazer e estou a gostar destas peças. Olha a quantidade de peças básicas também, que está imenso jeito. Vamos começar então a construir. Terminei então agora esta segunda fase e uma coisa engraçada é que para já não tem nenhuma peça extra nestas primeiras duas fases, também que é tudo peças relativamente grandes. E temos aqui esta superfície completamente lisa, onde já sei que vai ficar aqui a bancada solta. Vamos ver, estou curioso. Vamos para a terceira fase então. Nesta terceira fase, talvez o destaque seja para a grande quantidade destas peças, das grelhas, em tan. Engraçado, não me lembro desta peça, apesar de não achar que seja propriamente nova. Depois temos em azul e em vermelho, que apesar de serem mais estranhas ainda, acho que não tem assim tanta utilidade. Temos aqui tiles 1x3 e não estou a ver assim alto. Não conhecia esta peça. Não sei se é nova, mas sinceramente não me recordo da existência desta peça. Interessante. Pode dar estabilidade a algumas construções. Vejo alguma coisa mais
diferente, mas não estou a ver assim mais nada. Vem em 2 unidades, tiles 2x3, estas em cinzento também dão jeito, mas agora o que interessa é começar a construir. Terminamos então aqui a terceira fase, finalmente temos umas peças extras e já descobrimos, até acho que fico um bocado decepcionado. Não, a construção é interessante, só que agora eu acho que vou ter que repetir isto com ligeiras diferenças até a exaustão. E já vi como é que é conseguida, pelo menos parte, porque eu acho que aqui vai ter que ser uma curva mais pronunciada, como é conseguida a curvatura. É relativamente simples. Temos aqui peças com clipe deste lado e aqui a barra, e até fica relativamente fixa. Aliás, também a curvatura para fazer isto é conseguida de igual forma. Vamos então continuar com a construção. Para esta quarta fase não me parece haver grandes novidades a nível das peças. Basicamente é o que vimos na secção anterior. Vamos então começar a construir, e se aparecer alguma coisa eu refiro no final desta fase. Terminamos então aqui a quarta fase, e fora um pormenor ao outro, é basicamente igual, foi exatamente igual à secção anterior, nada semelhante, nada de inovador. Ok, temos aqui, isto aqui tem algum local de liberdade. Vamos então começar com a construção, que já estou a ver que vai ser mais do mesmo durante muitos e muitos passos. Desculpem o ruído de fundo nestas secções, mas também não há assim grandes novidades assim que eu esteja a ver que vale a pena salientar. Vamos então começar com a construção.
Aqui está a quinta fase terminada, fora ligeiras variações, a construção é igual. Vamos então para a fase seguinte. Nesta sexta fase temos menos peças, isto é mesmo menos volumoso, no entanto temos na mesma duas secções para construir, portanto vai haver algumas diferenças. De notar que na secção anterior faltava uma peça destas, uma 4L em cinzenta, uma barra 4L em cinzenta, nada de grave, mas estive à procura mesmo no caixote do lixo e no chão e estranhamente não a encontrei. Uma das raras vezes que me faltam peças. Vamos então começar com a construção. Temos aqui uma secção que não tem bancadas, provavelmente a bancada vai aparecer na secção seguinte que vai cobrir esta, portanto é uma secção que vai ficar invisível. Aqui está visível e temos aqui uma falha grande, estranho, exatamente, e tem aqui mesmo nas instruções mostra. E depois aqui ela vai ficar tapada pela outra. Vamos então para a sétima fase. Para esta fase temos algumas peças que ainda não tinham aparecido. Esta tinha aparecido na fase anterior. Temos aqui algumas peças novas, mas nada que seja assim muito significativo. Vamos então começar a construir. Terminamos então aqui a sétima fase, vou juntar, ligeiramente diferente dos anteriores, mas basicamente sempre a mesma coisa. Às vezes tenho a sensação que não faz bem o clique. Este aqui costuma sair bastante. Vamos então para a fase seguinte. Para esta oitava fase, apesar de termos algumas pequenas diferenças, como por exemplo esta peça, basicamente é tudo igual e prevê-se que o método de construção seja também relativamente similar às anteriores. Vamos então começar com a construção.
Terminamos então aqui a 8ª fase e, se não me engano, terminamos aqui 1/4 do campo de futebol, ou melhor, das bancadas, e vou ser sincero, não achei grande piada. Estas peças aqui soltam-se com alguma facilidade, mas tenho aqui algumas, depois vou ajeitar. E aqui as falhas, ok, eu estive a ver o original e realmente aqui há umas coisas, só que depois aqui por dentro isto não liga nada e sinceramente fica aqui uns espaços não muito agradáveis. E aqui há qualquer coisa que faz com que isto esteja aqui uma curva demasiado apertada. Eu depois vou ver, mas eu acho que isto não há grande solução. Vamos então para a fase seguinte. Para esta 9ª fase vamos construir a base do segundo canto. Não me parece que tenha peças diferentes daquelas que nós usamos. Talvez as cores sejam diferentes, exato. As cores são diferentes destas peças que vão servir de cantos. E o resto é praticamente tudo igual. Vamos então começar com a construção. Terminamos então aqui a 9ª fase, em tudo semelhante à base do outro quarto. Acho que só foi feita em espelho, não tenho certeza. Mas vamos então para a 10ª fase. À primeira vista não estou a ver nada de novo nesta 10ª fase. Vamos então continuar com a construção. Terminamos então agora a 10ª fase, vamos para a 11ª, nada a acrescentar. Para esta 11ª fase também não prevejo grandes novidades. Terminei então agora a 11ª
primeira fase, creio eu, portanto estamos mais ou menos a 1/3 da construção e vamos avançar. Continuamos então para a 12ª fase e acho que não tem assim grandes novidades. Vamos então recomeçar com a construção. Terminamos então aqui a 12ª fase. Nada a apontar, vamos continuar para a 13ª. Para esta 13ª fase não conto com grandes surpresas. Aliás, são poucas as peças, mas eu já me lembro que no outro quarto do estádio também havia uma fase que tinha poucas peças. Portanto, esta deve ser semelhante. Vamos então começar com a construção. Terminamos então agora a 13ª fase com estas secções que apenas aparecem aqui na parte de trás. Eu não gosto nada destes espaços aqui. Não sei se são realistas ou não, mas ficam com um aspecto mau. E sinceramente não sei porque é que não continuam. Só vendo no estádio principal, aliás, é uma das coisas que também acontece aqui. Eu tenho a ideia que isto é tudo seguido, mas sinceramente não percebo qual foi a ideia. Sim, já dá para perceber a ideia, porque este bocado entra aqui, portanto aqui não conseguiria entrar. É uma falha que eu acho fraco. Vamos então para a fase seguinte. Nesta 14ª fase vamos construir mais uma secção das bancadas. Nesta já temos aqui algumas peças especiais que já tínhamos visto numa das inúmeras fases anteriores. Vamos então recomeçar com a construção.
Terminamos então aqui a décima, já estou perdido, 14ª fase. É semelhante à anterior, à secção anterior. Vamos então para a 15ª fase. Para esta 15ª fase nós vamos terminar o segundo quarto da bancada e portanto não deve haver assim grandes novidades em termos de peças. Vamos então recomeçar com a construção. Terminamos agora aqui a 15ª fase. Ainda não percebi porque é que colocamos isto agora, é estranho. E já temos aqui mais um quarto da bancada. Vamos então para a fase seguinte. Vamos agora para a 16ª fase e para o segundo livro, em que temos aqui mais um quarto. Está bem que agora temos aqui, é capaz de ser diferente, mais interessante, já que temos aqui esta zona e aqui a parte da pala. E depois a 32ª fase, que vai ser colocar aqui as bandeiras e por aí fora. Como devem estar a perceber, não estou assim lá muito entusiasmado. Vamos então começar com a construção. Terminamos então aqui a 16ª fase. Temos aqui algumas diferenças. Isto aqui é diferente dos outros quartos. Tem aqui, este aqui devia ser 4 espaços e só aqui são 2. Portanto, deve ter a ver com a frente, mas nada do outro mundo. Vamos então começar com a 17ª fase. Para esta fase não estou a ver assim nada que seja de novidade. Está bem que temos aqui esta peça e isto que indica que poderá haver algumas diferenças, mas vamos construir. Terminamos então aqui a 17ª fase. Há várias diferenças em relação às anteriores. Ficamos aqui com um espaço aberto. Depois temos este vidro aqui por trás disto. Ainda não sei como é que isto vai funcionar. Mas é assim, não é assim tão diferente que valha a pena o coisa. Já vi que me enganei aqui num coisa. Vou emendar e vamos continuar para a fase seguinte. Para esta 18ª fase, portanto, não estou a prever assim grandes diferenças. Está bem que estamos a ter estas peças, portanto, deve haver algumas pequenas diferenças, principalmente em relação
aos quartos de bancada que fiz antes. Vamos então começar com a construção. Terminamos então aqui a 18ª fase. Ainda não compreendo bem esta parte. Aliás, este é um bocadinho mais alto, que estranho. Já que fica aqui um bocado em frente a estas bancadas. E realmente é mais alto. Estou a ver aqui no manual. Vamos ver como é que isto fica. E vamos para a próxima fase, para a 19ª. Para esta fase também não estou a ver assim peças em especial em relação às fases anteriores. Vamos então começar com a construção. Mais uma fase completa. Esta parte, como o terceiro anel é muito mais pequenino, são relativamente mais rápidas que as fases que fiz nos quartos anteriores. Vamos então para a fase seguinte. Nesta 20ª fase não estou a ver assim nada de especial, a menos posso dizer que são poucas as peças, mas deve ser daquelas fases em que estamos a fazer a parte interior da bancada, vê-se por fora, mas por dentro não tem nada. Vamos então começar a construir. Terminamos então agora esta fase. Vamos então, não temos nada especial, isto aqui já tem acontecido, aconteceu também, neste caso já não há tanta falha. Mas vamos então para a fase seguinte para ver melhor como é que isto fica. Para esta 21ª fase não estou a ver assim nada de especial. Vai ser aquela fase em que colocamos aqui os estandartes e em que há secções um bocadinho maiores. Vamos então recomeçar com a construção.
Terminamos então agora a 21ª fase. Estou aqui com algumas dificuldades. Já está. E temos então já este quarto quase concluído. Vamos então para a fase seguinte, a 22ª. Para esta 22ª fase não estou a ver... alto. Aqui peças que não são nada especial, mas que ainda não tinha visto aqui neste conjunto. Vamos então começar a construir. Terminamos então aqui a 22ª fase e temos aqui outro quarto do estádio. E agora vamos para a 23ª fase, que acho que vai ser completamente diferente do que eu fiz até agora. Vamos ver. Para esta 23ª fase temos coisas bem diferentes do que já estou habituado há vários dias. Já comecei a construir isto vai fazer amanhã uma semana, portanto, e vou demorar mais tempo. Mas mais ou menos, cada sessão tem-me demorado uma hora e meia, e esta, se não me engano, é a 6ª sessão que eu tenho. Muitas unidades desta peça, que já tínhamos visto, várias peças destas, que são sempre interessantes, e depois barras, neste caso de 3L, nunca mais tem as barras de 2L, algumas slopes, algumas plate wedges interessantes. Temos aqui várias, 4 diferentes, são todas de um lado, mas eu espero que no outro quarto de estádio apareça o resto. E vamos começar a construir. Terminamos então aqui a 23ª parte, em que vou colocar aqui a pala, e que deve ser aqui. Engraçado, ela só apoia, aqui fica solta, neste lado aqui fica solta, mas é suficiente para prender. Não posso dizer, apesar de ter esta parte aqui que torna interessante, é uma pala assim um bocado feia. Bem, vamos então para a fase seguinte. Agora que terminei esta parte, já tenho 3/4 do estádio completo. No entanto, ainda me faltam 9 saquetas.
Para esta 24ª fase, vamos construir a base do último quarto do estádio. Em termos de peças, exatamente a mesma coisa que nós tínhamos nas bases dos outros quartos. Vamos então começar com a construção. Mais uma fase terminada, nenhuma novidade, à exceção das cores. Vamos então para a fase seguinte. Para esta 25ª fase não estou a ver assim grandes novidades. Vamos então começar com a construção. Terminamos então esta fase, vou encaixar aqui e pronto. Vamos continuar então com a fase seguinte. Para esta 26ª fase não estou a ver assim nada de especial. Vamos começar então a construir. Terminamos então aqui a enésima parte, não sei qual, tenho que ver. O engraçado é que tenho aqui uma peça a mais e falta-me uma tile 1x2. Será que me enganei em algum sítio? Não me parece. As tiles só aparecem aqui. Portanto, eu tenho uma troca de peças, algo que até é raro nos conjuntos Lego. Para já tenho, por acaso falta-me uma peça aqui, mas era uma barra 4L, portanto pode-me ter caído. Não estava dentro dos sacos, por acaso fui ver. E temos agora aqui uma troca de peça. Só torna as coisas mais interessantes. Vamos então continuar para a fase seguinte. Julgo que não há nada de especial nesta 27ª fase, portanto vamos começar com a construção. Terminamos então aqui mais uma fase em que temos mais uma secção da bancada. Vamos então para a fase. Nada de especial em termos de peças para esta 28ª fase. Vamos começar então com a construção.
Terminamos então mais uma secção da bancada. Nada de salientar, é uma parte em que depois não vai aparecer na parte da bancada, só aqui na secção de fora. Vamos então para a fase seguinte. Vamos para a 29ª fase, estamos mesmo a acabar e também não estou a ver assim nada de especial nestas peças. Vamos então começar. Terminamos então mais uma fase. Ok. Vamos então para a 30ª fase. Para esta 30ª fase também não estou a ver assim nada de especial que já não tenha visto nas outras secções. Vamos então recomeçar com a construção. Terminamos então aqui a 30ª fase. Na 31ª vamos fazer aqui a pala e aqui esta parte envidraçada. Vamos então para a fase seguinte. Para esta 31ª fase, as peças são muito semelhantes a uma fase já que fizemos anteriormente, onde vamos construir o setor envidraçado da frente do campo e a pala. Vamos então recomeçar com a construção. Montamos então agora a 31ª fase e nada de novo. Mostra agora como é que podemos montar o estágio, já que a última fase é com o estágio montado. Vamos então prosseguir. Para esta última fase, as peças são bem diferentes do que eu tive habituado durante as 31 fases anteriores.
Temos aqui peças azuis, mas temos aqui várias barras em castanho. Temos estas pernas de esqueleto grandes. Já tinha visto isto em algum lado, já não me lembro onde, mas também nem sei a origem da peça. Depois temos estas mangueiras flexíveis, que eu gosto bastante. Isto em azul, e não estou a ver assim mais nada. Vamos então passar para a construção. Terminei então agora este gigantesco estádio e nem a última fase foi assim para o interessante. O estádio é imponente, como vocês podem ver, e ok que a imagem aqui é um bocadinho de cima. Pessoalmente, e vou ser honesto, o tema não me interessa muito e olho para aqui para algumas coisas e eu acho que poderia ter ficado um bocado melhor. São notórias as falhas. Está bem que o Lego é um sistema que é um bocado difícil para fazer isto, no entanto acho que havia forma de suavizar, não é suavizar, mas pelo menos as falhas não ficarem assim tão grandes. Depois também é uma coisa muito esquisita, mas depois que ao fim não se acaba de ver é que aqui isto abre assim com alguma facilidade, mas isto também não é para brincar, é para ficar quietinho. Aqui os sítios da imprensa ficam praticamente escondidos. Pergunto-me também qual é. Só mesmo para ter, porque depois ficam escondidos mesmo atrás das bancadas. Estão a ver aqui, há umas falhas enormes aqui, por exemplo, podem ver aqui. E de resto, eu depois aconselho vivamente a dar uma vista de olhos no texto que eu vou escrever no blog, com um review talvez mais completo. Fiquem agora com algumas fotografias. Eu não vou pôr imagens em 360, vou tentar filmar, mas duvido que isto é muito pesado para ficar no prato. Mas vou pôr então umas imagens, umas fotografias e pouco mais. Espero que tenham gostado deste vídeo. Eu sei que foi um bocadinho longo. Eu pessoalmente foi um bocado enfadonho construir isto, porque foram muitas partes muito semelhantes e também volto a referir, não é um tema que me agrade, que me puxe, não é que me agrade, é que me cause entusiasmo, mas espero que tenham gostado do vídeo e até à próxima.